Olá pessoal, esse é o curso de desenho e criação de personagens e nesse primeiro vídeo a gente vai aprender os conceitos básicos do desenho e como aplicar ele nos seus personagens. Pegue seu papel e caneta e vamos lá! Bom pessoal, o ato de desenhar envolve três momentos distintos. O de observar, de ver, enxergar, o de pensar sobre esse objeto, absorvê-lo e entendê-lo, e, por último, o gesto em si de traçar no papel. Quando a gente desenha um objeto na nossa frente, a gente faz um desenho de observação. A gente observa esse desenho e a partir da referência dele, a gente desenha no papel. Quando a gente desenha de cabeça, a gente está trazendo uma referência da nossa memória. Tanto no desenho de observação como de memória, a gente precisa ter como aliado os nossos dedos, a nossa mão, o nosso corpo nos ajudando a desenhar. E para isso, justamente, existem exercícios. Não é necessário nenhum papel sofisticado para isso, nenhum tipo de caneta, lápis diferente. Aqui no caso eu estou usando um giz de quadro negro, um giz comum. Esse é um papel de pão, um pouco melhorado, eu cortei ele para aproveitar e fazer esse exercício. Então, todas as situações citadas, por exemplo, o desenho de memória e o desenho de observação, a gente vai compreender os objetos através de formas geométricas. E essas formas geométricas que vão ajudar a gente a estruturar o desenho. Então vamos começar aqui pela primeira delas, que é a circunferência. Comece sempre desenhando bem de leve e vai acentuando ela quando você perceber que ela está legal. Porque isso que a gente faz é o que? É ensaiar um desenho com o gesto de desenhar e depois ir tornando ele mais nítido, mais visível. Esse já é um exercício bacana. Você pode pegar uma folha dessa, encher ela de circunferências. Faz uma circunferência grande, faz uma circunferência dentro da outra circunferência, faz uma maior, e assim você vai treinando o seu músculo, né, a obedecer o que você precisa para desenhar uma circunferência. A partir desse elemento da circunferência, nós vamos ter um derivado dele, que é a elipse, que nada mais é do que uma circunferência achatada. Ou seja, um outro exercício que a gente pode fazer, vou refazer aqui a circunferência, usando como referência um sinal de mais. Vocês percebem que os quatro lados têm mais ou menos a mesma distância. E você usa esse sinal como uma orientação. Assim você percebe que você dividiu a circunferência em quatro partes, como se fosse assim uma pizza ou algo do tipo. A partir disso, a gente pode pegar essa ideia da cruz e distorcer ela da seguinte maneira: um traço normal e o traço vertical menor. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter uma orientação diferente. Nesse caso, nós temos a elipse. Também é legal pegar a elipse e treinar, fazer várias e várias vezes para a sua mão ficar acostumada a fazer essas formas. E nisso aqui, nessa atitude aqui de desenhar
círculos, a gente já está treinando a linha curva. Você pode também treinar a linha curva criando assim uma curva para um lado e outra para o outro e repetindo esses desenhos. Enfim, é importante ensinar para a sua mão o que você está querendo passar no seu desenho, ou seja, uma onda, você desenha uma onda, repete, até que isso fique natural. No início é muito comum, você vai ver que a sua circunferência fica meio achatada, meio torta, e não tem nada de ruim nisso, isso faz parte do processo. Inclusive a minha aqui tem muitos pontos, muitos defeitos, e isso é absolutamente normal. Para desenhar uma circunferência perfeita mesmo, só mesmo usando um instrumento, um compasso ou uma tampa de alguma coisa, só assim mesmo que você consegue desenhar ela perfeitamente. Bom, por que eu estou falando da circunferência? Porque ela é um elemento que está presente em diversas situações da nossa vida cotidiana, na natureza, na nossa casa, na nossa alimentação. Por exemplo, assim, eu fiz aqui uma esfera e ela facilmente se transforma em uma laranja e se transforma numa esfera. Ou também a gente pode desenhar uma outra circunferência e transformá-la em uma bola de basquete. Mas como no nosso curso a nossa ideia é estudar personagens, eu tenho um exemplo aqui e vou sugerir que vocês façam esse exercício junto comigo. Vamos lá, pegue seu papel, caneta, faça uma circunferência maior. E agora vocês vão fazer duas de cada lado aqui acima dela, coladinho mesmo com o círculo que vocês já fizeram. É muito provável que vocês já tenham reconhecido esse personagem, mas a gente vai seguir em frente. Agora a gente vai desenhar aqui uma elipse nessa parte de baixo, na metade inferior da esfera maior. Muito bem, temos uma elipse. Outra elipse agora aqui, nesse sentido, e outra nesse sentido. Nosso personagem, outra elipse aqui, bem no centro. Podemos desenhar mais uma. Tem alguns detalhes que você vai descobrindo aos poucos, tentando copiar. Não tem nada de errado em copiar um desenho. É assim que os desenhistas, inclusive, aprendem. É uma outra forma de referência, além do desenho de observação e de memória, é observar outros artistas e ver como eles desenvolvem o seu trabalho. Bom, tá aqui o nosso esboço do personagem da Disney, Mickey. Já é uma estrutura. Isso mostra para vocês a eficiência de se usar uma forma geométrica como forma de estruturar o seu personagem. Óbvio que na Disney eles levaram anos para desenvolver esse personagem
E geralmente as coisas mais simples são também as mais complexas. Pessoal, continuando, agora a gente vai fazer, vou propor um outro exercício. A gente vai falar agora sobre retângulo. Olha, igual da mesma forma que você precisa treinar a esfera, você precisa treinar o retângulo. Ou a linha reta. Você pode treinar só a linha reta, linhas retas, né? E treinar o retângulo. Mas o exercício que a gente vai fazer aqui é somar ele com a esfera. O que será que acontece? Muito bem, vamos lá. Eu vou desenhar um retângulo e em cada base eu vou desenhar uma elipse, colocando, usando esse traço aqui no lugar desse traço que a gente usou para estruturar a elipse. Então vamos lá. Aí. Bom, legal. Já dá para ter uma ideia de que figura é essa, mas para ficar mais claro eu vou apagar aqui. E aqui também. Então, nós temos aqui um cilindro. Então, esse pedaço de papel que eu enrolei, ele forma um cilindro. Em cima, na parte de cima, a gente tem uma circunferência. Se a gente inclina para o lado, a gente enxerga essa circunferência mais achatada, assim como a elipse. E na parte de baixo, a gente enxerga apenas metade dessa elipse, uma meia-lua, vamos dizer assim. Você pode fazer esse exercício de observação, colocar um cilindro na sua frente, qualquer que seja, serve um tubo de PVC, serve um pote de biscoitos, qualquer coisa do tipo, e você pode observar ele de um ângulo, você pode colocar ele deitado. De você olhar ele de frente, você vai ver apenas duas meias-luas e não uma elipse e uma meia-lua. Esse é o conceito básico de desenho de observação. Você pode fazer isso na sua casa. A ideia aqui não é parar muito nisso, porque a gente quer começar a trabalhar com os personagens. Mas ainda falta um exercício bem parecido com esse. Vamos falar aqui agora sobre a última figura geométrica, o triângulo. Da mesma forma que o círculo e o retângulo, você pode treinar, e ao mesmo tempo que você está treinando um triângulo, você está treinando uma linha reta. O exercício que eu vou propor agora, parecido com o anterior, é somar o triângulo com uma circunferência. Então vamos lá. Eu vou desenhar esse triângulo de cabeça para baixo, com a ponta dele virada para baixo. Aqui, aonde está essa linha, assim como a gente fez com o cilindro, a gente vai usar como referência para desenhar a elipse. E aí, apagando essa linha do centro,
nós temos um cone. Qual que é a importância de falar de tantas figuras geométricas e de junções? É porque a partir disso a gente vai começar a estruturar o corpo do nosso personagem. Bom, agora é um exercício de observação que a gente vai fazer. A gente vai observar o nosso próprio braço. A base dele, o pulso, o punho, você pode observar que é um pouco menor do que a parte onde tem o cotovelo. Ou seja, aqui é mais largo e aqui é mais fino. Se você imaginar um corte na forma do braço, você vai ver lá no início. Vamos supor aqui a base do braço. Eu vou traçar uma linha aqui só como orientação, para ter mais ou menos ideia do comprimento. E aqui embaixo a gente vai ter outra elipse, só que dessa vez menor. Então a gente vai juntar essas duas elipses pelas bordas dela, e aí a gente tem aqui um formato que lembra o formato do braço. Só que o nosso braço ele não é assim tão rígido e tal. E isso a gente, à medida que a gente for desenhando, for buscando outras referências, outros estilos, isso vai ficando mais natural. Mas aqui só para complementar, a gente vai ter aqui uma esfera, a gente vai desenhar aqui uma esfera e imaginar aqui uma mão. A gente pode também ir fazendo essas junções no nosso corpo, né? Aqui seria o cotovelo. Como aqui não tem papel, eu vou redesenhar aqui. Vamos lá. Vamos lá, aqui é o punho, aqui o cotovelo, e depois do cotovelo vem a outra parte, que é também um cilindro. Com a diferença que aqui agora a gente vai ter uma esfera bem maior, formando o nosso braço. Aí você pensa, bom, mas eu quero desenhar um braço mais fino. Então, vamos começar de novo. Você pega aqui, faz uma circunferência. E se você quer um braço mais fino, a ideia é você puxar mais esse cilindro. Aqui, novamente o cotovelo. Vamos supor que esse braço ele está levemente dobrado. Tá aí, temos aqui um braço mais fino. A gente pensou aqui agora em cilindros para estruturar um braço. A gente pode fazer o mesmo também com a perna, né? Mas eu queria agora mostrar o corpo como um todo. A primeira coisa que eu acho legal imaginar é o corpo como um esqueleto. Mas é óbvio que a gente não vai desenhar aqui um esqueleto detalhado e muito fiel à anatomia humana. A gente vai desenhar um esqueleto esquemático para a gente entender e lidar com ele como se fosse um boneco, para a gente poder fazer com que ele mude de posição, posições diferentes, enfim. Basicamente é o crânio como uma circunferência,
a gente vai puxar daqui do meio do crânio uma linha reta. Aqui abaixo do crânio você vai ter uma outra esfera, uma outra circunferência que corresponde à linha corresponde à nossa caixa torácica. A gente, mais ou menos por aqui, assim, um pouco abaixo do início aqui da circunferência, a gente faz uma linha que vai ser a linha dos ombros e marca cada articulação com uma bolinha. Beleza. Aqui embaixo a gente tem a região pélvica e a gente vai desenhar um cilindro para representar essa região. Geralmente ela é um cilindro, vou desenhar de lado aqui para ficar mais claro. É um cilindro inclinado para frente. Ele não é um cilindro certinho. Isso por conta da nossa coluna, da nossa anatomia, né? Ela não fica retinha no nosso corpo. Então já fica aí uma noção básica. Isso aqui a gente está imaginando esse mesmo esqueleto visto de lado. Aqui nessa junção, onde você desenhou aqui a nossa meia lua, como a gente tinha feito no exercício anterior de cilindro, você vai desenhar um ponto e outro ponto, né? São pontos de articulação. Bom, daqui a gente sabe que vai sair uma perna, mais ou menos no meio disso nós temos os joelhos, e até chegar no chão a gente põe mais um pontinho, e a gente pode aqui por enquanto só sugerir o pé visto de frente como um triângulo. Daí a importância de estudar todas essas formas geométricas, né? Daqui também a gente tem o braço. Você consegue imaginar aqui mais ou menos a região do umbigo, o meio aqui da caixa torácica, né? No finalzinho dela e no meio, que é o ponto onde fica o cotovelo. Desce mais esse traço e sugere também com um triângulo à mão. Da mesma forma do outro lado. Basicamente a gente tem aqui um manequim, uma estrutura que vai nos auxiliar a montar o nosso personagem utilizando esse método. Então vamos lá. Se eu tenho já esse conhecimento de como se monta um braço, eu posso vir aqui justamente nesse ponto aqui da articulação, desenhar uma elipse, que é o início do braço. Posso fazer aqui o cilindro, que vai até o cotovelo. Mais uma vez, outro cilindro. Então temos aqui um braço. Vamos executar o mesmo na perna, só que na perna agora a gente vai desenhar a esfera aqui. A gente desenha o cilindro.
assim o nosso... uma outra coisa, aqui mais ou menos onde tem o ponto do umbigo, a gente desenha em volta dele uma esfera. É como se houvesse aqui dentro uma esfera mesmo que segura a pelvis, né, o quadril, a região torácica. E isso aqui também ajuda a gente a entender o próprio corpo do personagem, colocando aqui o umbigo no centro e tal. E a gente pode entender aqui, ó, como uma extensão desse cilindro, uma ligação. Da mesma forma aqui do outro lado, o cilindro está aqui para nos auxiliar. A gente tem mais um cilindro no nosso corpo, que é o pescoço. E aqui no caso do rosto, eu desenhei uma esfera, mas já ficaria mais legal se a gente desenhasse uma forma oval, uma elipse, mas uma elipse alterada. Geralmente o ponto mais fino dela fica no queixo. A gente pode dividir aqui no meio assim. Aqui a gente sabe que é a linha das sobrancelhas, abaixo dessa linha ficam as orelhas e, enfim, abaixo dessa linha que divide a circunferência do rosto ficam todos os órgãos dos sentidos, ou seja, o olho, o nariz, a boca, a orelha, eles ficam todos aqui abaixo. Bom, aí temos uma estrutura de um personagem. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre as linhas de ação. Agora a gente vai colocar mesmo o personagem para se movimentar. Aí eu peguei esse exemplo aqui desse rapaz jogando futebol e a gente vai olhar aqui e vai entender onde é que estão as linhas de ação dele. Olha, a gente pode notar que ele tem aqui uma curvatura que vem daqui até a ponta dos pés, do pé. A cabeça dele está aqui. Então isso já dá uma orientação para a gente, para a posição em que a gente vai fazer o nosso desenho. A gente vê aqui o ombro, ó. Nesse caso o ombro é uma cruz aqui. Nesse caso a gente nota mais esse lado do ombro, que é a parte da frente, porque a outra parte do ombro está lá atrás. E a outra parte da linha está aqui atrás. Beleza. Aí a partir disso a gente vai montar aquela nossa estrutura. Eu vou fazer isso aqui nesse desenho. Aqui agora, o que a gente vai fazer é redesenhar e a gente vai começar a colocar características nesse personagem. Por exemplo, esse personagem, ele é um jogador de futebol, então a gente vai colocar o uniforme nele. Então vamos lá, repetindo. Aqui a gente tem a esfera, que é a cabeça dentro do personagem. Vamos usar como referência primeiro a linha de ação, né? É legal, inclusive, quando você redesenha as linhas de ação, você exagerar ela um pouco, porque isso pode tornar o seu desenho mais expressivo e com mais energia. Aqui a gente tem o ombro do personagem
vamos montar aqui o nosso esqueleto, né, de sempre. A esfera, a elipse aqui, que é a caixa torácica. Aqui na cintura dele, o cilindro que representa a pelvis do personagem. Mais uma vez aqui, marcação do início do osso do fêmur, né, do personagem. A gente pode ir adaptando, a gente vê aqui, ó, a linha que eu fiz, ela tem um pequeno erro, que ela sobe em vez de descer. A gente pode corrigir isso, não tem problema. Então a gente corrige essa linha descendo. Aqui, agora, eu desenho o joelho do personagem, já desenho a perna dele mais para baixo. Uma outra coisa, isso faz parte do exercício de observação. A perna que eu desenhei, ela estava ficando muito curta. A gente pode apagar, esticar mais essa coxa do personagem e puxar mais um pouco para então a gente finalmente chegar no pé do personagem. Aqui, chuteira dele. O braço, como a gente já sabe, começa aqui com uma esfera na base. A gente puxa o osso, o esqueleto até a altura do cotovelo. Pode colocar já uma circunferência do tamanho mais ou menos do cotovelo nele. E já marca aqui o lugar onde vai ficar a mão. E aí temos um braço. O outro braço, ele está dobrado. E é legal observar que, como ele está dobrado para frente, a gente percebe ele com muito mais nitidez aqui no braço do que nessa outra parte aqui. Ou seja, a gente vai desenhar aqui o de sempre, a esfera, vai puxar o traço daqui e ó, daqui a gente usa essa esfera, a gente usa como referência para saber onde começa o cilindro do braço e aqui mais à frente a mão do personagem. Aqui embaixo também, mesma coisa, a gente pode reestruturar essa linha de ação. Ela ficou muito distante, eu posso puxar ela mais aqui assim, imaginar aqui a altura do joelho do personagem, fazer, por exemplo, ele mais dobrado, mais curvado, que pode dar uma sensação maior de movimento, né? Sempre desenhando e corrigindo aquilo que você achar que não ficou legal. Voltando à parte estrutural, aqui a gente vai entender mais ou menos para onde o personagem está olhando. A gente faz aqui assim, ó. Ele está olhando para baixo, então a gente faz aqui uma cruz para entender, né, para que lado que ele está olhando. A gente sabe que a orelha dele está mais ou menos aqui nessa junção. E daqui, aqui onde tem esse cruzamento da linha de ação e do ombro do personagem, a gente pode fazer uma esfera, uma semi-esfera aqui na verdade, que é o pescoço do nosso personagem. Voltando aqui para o braço, o mesmo método, o cilindro, e o cilindro vai afunilando, vai ficando mais fino. Aqui a mão do nosso personagem. Agora, a perna. Estamos aqui, tem aqui a base. Desenha aqui uma elipse na base da perna.
puxa essa elipse até o joelho. Aqui no joelho a gente tem um outro eixo, que é o eixo da canela do personagem. Então a gente faz uma elipse aqui de novo e puxa para cá até o pé do personagem. O mesmo a gente faz lá atrás. A gente sabe que essa perna está na frente, então ela tampa o que está atrás. Porém, a gente vai desenhar mesmo assim por cima, como um exercício de visão. Aqui que a gente sabe que tem o eixo da coxa do personagem. A gente faz uma referência aqui, uma elipse, e puxa o traço aqui até aqui. Mesma coisa novamente, a gente vê esse ângulo aqui da canela do jogador. Então a gente faz um traço aqui, isso é elipse, e novamente. Agora temos aí a estrutura do nosso personagem. A gente pode ir finalizando um pouco, a gente pode vir aqui e juntar essa região aqui da pelvis do personagem com o tronco dele, né? Essa parte toda é o tronco. E a gente pode ir já dando uma forma para ele. Bom, isso é a base. Isso é a forma como você monta o seu personagem, e são recursos para você colocar em ação. Mas agora a gente vai apagar um pouco, não muito forte, essas linhas, e vai desenhar por cima. Você pode também deixar o traço de lápis que você fez e pode usar uma caneta. Mas aqui a ideia, como você está iniciando, a ideia é usar sempre o lápis para que você possa errar e corrigir várias vezes. Então vamos lá, começando pela cabeça, a gente desenha aqui essa linha, é mais ou menos onde fica o cabelo do personagem. A gente vai tentar agora uma estética bem simples para ele. Vamos tentar simplificar os traços e unir isso tudo que a gente fez. Então vamos lá, começando pelo cabelo. Aqui a orelha dele. Aqui a gente faz a linha do rosto. A gente pode desenhar uma sobrancelha nele, um narizinho e a boca. Bom, temos o rosto do personagem. É sempre legal também estar sempre usando do lado a referência anterior. Então, como ele está correndo, a gente percebe o seguinte: o vento está vindo nele nessa direção. Ou seja, se o vento vem nessa direção, a roupa vai para essa. Então, vamos começar a desenhar aqui o uniforme dele. Percebam aqui que a camisa do uniforme, ela dá umas enrugadas de acordo com que ele se movimenta. Então, a gente pode fazer um traço assim simples. Aqui a manga da camisa ela faz uma curvatura e vai encontrar daqui até a esfera mais uma linha curva. Ok, do outro lado ocorre o mesmo, uma outra linha curva, só que dessa vez ela vem direto. Isso aqui não ficou tão bom. A gente pode fazer essa manga vindo até aqui assim e se encontrando com a região torácica do personagem. Outra referência importante. Aqui existe uma curva que é a curva da cintura do personagem, ou seja, o limite entre o short e a camisa. A gente pode fazer também essa curva aqui. Só que para dar a sensação de movimento, eu vou
passar com essa linha para fora do limite do corpo. Para dar uma ideia de que isso é uma roupa, eu vou dar algumas voltinhas assim, como se fosse a roupa do personagem enrugando, e daqui atrás a gente vai fazer essa curva aqui, ou seja, o vento está batendo aqui e está jogando a camisa dele para trás. A gente pode até seguir essa linha do vento aqui como referência para desenhar as dobras da camisa. É mais ou menos parecido com o que ocorre aqui na junção do ombro com o braço. A gente tem aqui a roupa dele, mas logo que tem uma dobra. Então a gente desenha assim umas voltas e procura sempre utilizar as próprias linhas que foram desenhadas já na base como referência. Então a gente tem uma dobra aqui e dessa dobra a gente puxa uma linha, ou se quiser mais uma, sempre para dar essa ideia de que existe aqui uma camisa que está sendo dobrada, enrugada e está interagindo com o personagem. Aqui agora a gente vai desenhar o short. O short tem uma interação parecida com a camisa. Ele vem aqui da coxa do personagem, ele faz uma curva. A gente vai fazer a curva para fora também, fazendo aquela curva que a gente tinha feito. Do mesmo jeito do outro lado. Imagina que isso aqui é uma espécie de curvatura do desenho da bermuda. Mais uma vez a linha para fora. E agora aqui onde a gente tem as junções, a gente dá aquela voltinha para sugerir uma dobra na camisa. Você pode fazer um traço para cá assim, vai ficar bacana. Do mesmo jeito aqui a gente tem aqui essa curva. Eu acho que seria legal apagar um pouco mais. Veja só como ele já vai tomando forma. Aqui, seguindo a mesma lógica na bermuda, eu acho que seria legal botar uma dobrinha aqui no short do personagem. E aí estamos. Outro lance legal. O próprio meião do personagem indica pra gente as linhas. Tem uma sugestão de um desenho que você pode ir adicionando detalhes e isso vai enriquecendo o seu personagem. A gente vai fazer a mesma coisa aqui agora. A gente vai unir todas essas linhas. Deixa eu apagar mais um pouco. Aqui eu fiz essa estrutura com um traço bem forte, mas foi mais para vocês verem melhor aí no vídeo. Quando vocês forem fazer, vocês podem fazer um traço bem leve para ficar mais fácil de apagar depois. A perna do nosso personagem. Notem aqui que existe uma curva na base do meião, outra cá embaixo. Aqui vem a chuteira do personagem. Para ser uma chuteira, está faltando ainda um detalhe importante: a trava na sola. Você vai colocando esses detalhes. Cada detalhe vai dando mais identidade para o seu personagem. Vamos para outra perna agora. Aqui a gente tem essa junção dos joelhos. Lembrando aqui essa curvatura. E aqui na base do tornozelo dele coincidiu de ficar reto. Então a gente desenha o meião aqui. Aqui ele ficou reto. Mais uma vez desenhamos a chuteira do personagem.
E por último aqui, fica faltando a gente finalizar o desenho do braço. Sempre seguindo aquela ideia dos cones que a gente já estudou nas outras partes. Pronto, aqui a gente tem o nosso personagem com estrutura, dinâmica e personalidade.